Fala galera, tudo bem com vocês? Olha, fazendo aqui uma análise aqui sobre o time do São Paulo aos comandos do Dorival Júnior. A gente sabe que o time do São Paulo agora, depois da saída do Rogério Ceni, com a chegada do Dorival Júnior, o time é outro. O time vem evoluindo, vem jogando bem, vem fazendo aí as suas melhores partidas, vem se empenhando e vem se dedicando cada vez mais, levando o clube nos resultados aí, os melhores resultados possíveis. A análise que eu tenho é o seguinte, avaliando esses dois jogos que passaram agora, né, a Sul-Americana e do Brasileirão, principalmente esse jogo que teve São Paulo e Vasco, contra o Vasco, eu tive avaliando uma coisa, e isso é até importante você prestar atenção, porque isso daí é até bom o time seguir com essa linha de raciocínio, com esse posicionamento, né, digamos assim. Qual é a análise? A análise é o seguinte, quando o São Paulo estava perdendo, estava empatando com o Vasco, estava ganhando, geralmente ganhando, né? E em seguida o Vasco ele empatou, certo? O que isso demonstra? O que isso influencia no time que estava ganhando e que sofreu ali os dois últimos gols, levando ao empate? O que isso influencia? Influencia na queda do emocional, né? A queda do emocional. A gente sabe que quando um time está ganhando, né, ou está 0-0, quando o time adversário faz um gol, o emocional daquele time já não é o mesmo. E muitos times, muitos clubes acabam deixando o emocional falar mais alto. E isso daí é uma derrota para o time, né? A gente vê o que acontece com a seleção brasileira, por exemplo, né? Que perdeu aí 2 Copas do Mundo fáceis, não foi difícil. Essa última que passou, então, foi muito mais fácil do que a outra. Perdeu nos pênaltis, né, para a Croácia. Você vê aí o emocional dos jogadores para onde foi, na cobrança dos pênaltis. Então, analisando isso tudo, eu estava percebendo que existe algo no time que o torcedor vem gostando no São Paulo nesses jogos agora anteriores que passaram. E o que é isso? O que os torcedores vêm gostando, e não só os torcedores também, mas outros também de fora também vê isso também como algo positivo. O emocional. No momento em que o time ele vai para cima do time que está ganhando de 2-0, ele consegue o empate, a tendência daquele time que sofreu os dois gols, que deixou levar ao empate, o emocional daquele time, a tendência dele é cair. E com isso, o outro time que vem ganhando, o emocional dele, a tendência do emocional dele é cada vez mais aumenta, e isso faz com que dá um impulso ao time para querer vencer. Esse é um problema que o São Paulo não está passando. Porque você vem aí do empate com o Vasco, São Paulo e Vasco, em seguida o São Paulo vem melhorando e consegue fazer a virada. Consegue virar em cima do Vasco. Então você vê aí que o emocional do São Paulo estava, como é que se diz, controlado. E tem mais, não estava só controlado, melhorou mais ainda. É muito difícil você ver isso num time, quando o time está perdendo, o emocional dele se levantar e o time ir para cima e conseguir a virada. Então, primeiro ponto, São Paulo e Vasco, com São Paulo e Vasco aconteceu isso. E agora, no último jogo agora, que teve com São Paulo e Goiás, né, todo mundo aí meio que temeroso aí por causa do Apodi, que vem fazendo aí uma bela partida também, fez aí o seu último golaço por cobertura do goleiro aí, todo mundo viu. Então tava meio que
os torcedores do São Paulo meio que meio assombrados, né, com esse Apodi aí com o Goiás, que vem jogando bastante, apesar de ter 5 partidas aí do Brasileirão sem ganhar nenhuma, 6, né, se eu não estiver enganado. Então o emocional do São Paulo também não se abalou nesse episódio. Por quê? Porque o Goiás, ele veio ganhando de 1-0 do São Paulo, né? Ele veio ganhando de 1-0, eles vieram ganhando de 1-0, fizeram um golaço de cabeça daquele jogador do Goiás, Maguinho, né? Fez um golaço de cabeça e a gente achou que ali dentro do Morumbi a situação ia ficar complicada para o São Paulo. Mas se você ver mais uma vez, controle emocional da sua partida não deixou abalar o jogador. E isso vem alegrando o time do São Paulo, aliás, vem alegrando os torcedores do São Paulo, que estão lotando o estádio do Morumbi em todas as jogadas que tem. No jogo passado teve quase 60 mil torcedores, nesse agora teve quase 50 mil. Por quê? Porque o torcedor ele se alegra. Quando um time sofre um gol, ele não tem que abaixar a cabeça. Ele tem que, pelo menos ali no primeiro tempo, né? Pode ser que eles tenham ali uma queda de desempenho, mas no segundo tempo, galera, tem que ser feita ali uma reunião, um diálogo, né? Tem que ser feita ali no coletivo aquele diálogo para todos melhorar o seu empenho, fazer ali o seu empenho melhor para conseguir a vitória ou o empate, né? Na minha opinião, se o São Paulo saísse empatado nesse jogo contra o Goiás, estava de bom tamanho. Estava de ótimo tamanho. Por quê? Porque no segundo tempo, você percebe que o São Paulo jogou muito. Então você vê o desempenho do jogador. Então não tem por que o torcedor ficar bravo, ficar nervoso, xingar, ir para cima, se revoltar contra os jogadores. Não tem como. Porque o time está se doando. Agora, a partir do momento em que o time ele deixa ali o emocional ficar descontrolado, fazendo com que o desempenho caia e sofra uma derrota dentro de casa, isso não é legal. Isso não é legal. Eu falo para você o seguinte, a torcida do São Paulo, a que estava no Morumbi, inclusive nós também, né, que tem uma visão de fora que é mais ampla, né, no jogo, a gente vê a situação ali que a gente acha que o time vai perder. Na verdade, os jogadores do São Paulo, o time do São Paulo, deu uma goleada também na torcida. Por quê? Porque todos achavam que o São Paulo não ia ganhar aquele jogo. Entendeu? Mas o que o time fez? O time não deixou o emocional cair, foi pra cima e abateu o Goiás por 2-1. Então, cada vez que o time ele ir pra cima, mesmo sofrendo derrota ou estando empatado, ele não deixar aquilo ali, ele se acomodar em campo, os jogadores se acomodar em campo, pode ter certeza que vai dar trabalho. Se o time estiver jogando melhor, ele pode até ganhar, mas vai dar muito trabalho. Porque é difícil você combater um time que está bem estruturado emocionalmente falando. É muito difícil. O São Paulo fez 2 gols depois do empate contra o Vasco, né, levando a um placar de 4-2. Você vê os últimos 2 gols, foi em poucos minutos. Eles foram para cima na raça ali, se dedicaram, se empenharam e viraram a partida. Entendeu? Então dentro de casa, a gente estava esperando que o São Paulo fizesse melhor, né? Porque deixou o Goiás abrir o placar e isso causou meio que um pânico para todos nós, a torcida do São Paulo, achando ali que o Goiás ia ganhar aquele jogo dentro de casa. Mas é aí que está a história, né? O time, quando está bem estruturado, emocionalmente, controlado, ninguém bate, ninguém abate, ninguém derruba. Seja o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, qualquer time. Assistiram, vocês viram o jogo do Corinthians agora que teve, esse último jogo que teve agora do Corinthians. O Corinthians conseguiu ganhar de 2-0. Por quê? Porque não se abateu, o emocional deles foi controlado, né? Aquele desânimo, apesar de alguns jogadores só andarem em campo, que isso dá até raiva, mas deixa pra lá, né? A nossa conversa aqui é referente ao São Paulo. Então, galera, é isso aí. O São Paulo vem fazendo um ótimo trabalho, Dorival Júnior
tá fazendo um ótimo trabalho. E eu vi aí, tava assistindo aqui uma reportagem aqui. É assim, quando o time ele tá fazendo um bom desempenho, tá tendo um bom desempenho, com vitórias, o treinador, né, no caso, os outros clubes, os outros times crescem os olhos, né? Crescem os olhos e já se cogita aí Dorival Júnior na seleção brasileira. Eu acho meio difícil, né? Não sei, não vou dizer que não, porque quem sou eu para saber disso, né? Ainda mais num país onde tudo é valorizado cada vez mais através do dinheiro. Então, quem sou eu para falar que Dorival não vai para a seleção brasileira? Entendeu? Quem sou eu para falar também que o Beraldo não vai jogar na Europa? Que veio da base do São Paulo e todos os treinadores aí, gigantes europeus, estão de olho nele, porque vem fazendo um belo desempenho. Entendeu? Quem sou eu para falar que ele não vai para esses clubes? Né? Sou muito pequeno para dizer isso aí. Mas é isso aí, galera. Fazendo essa análise, eu cheguei nessa conclusão. Se você concorda e você viu algo diferente depois desses dois jogos do São Paulo contra o Vasco e contra o Goiás, deixa nos comentários aí, tá bom? Seu comentário é muito importante, vai ajudar bastante o canal. Curta, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal para você não perder vídeo aqui do seu time favorito, do São Paulo Tricolor, tá? E é isso aí, galera. Deixa aí o seu comentário aí. O que você pensa sobre isso, tá bom? Vai ser muito importante. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!